Hello everyone, my name is Diego, I'm an English teacher at Inglês Express. Welcome to our course Inglês para Pessoas Inteligentes. Bom, gente, a gente vai começar com o nosso primeiro vídeo, que é falando justamente dessa estrutura fundamental da língua, né? Mas antes da gente começar, vamos dar uma olhada nessa primeira página aí desse curso do Inglês para Pessoas Inteligentes. Se vocês descerem um pouquinho aí nessa mesma página, vocês vão ver que lá embaixo está escrito Master the Basics and the rest will follow naturally. Porque realmente a gente vai dominar o básico, que é o que a gente vai aprender nesse vídeo mesmo. A gente vai dominar esse básico e o resto, gente, vai seguir de forma bem natural. Inclusive nós temos o anexo no final dessa apostila que vocês podem olhar lá para palavras e expressões úteis que vocês vão utilizar não só nessa apostila, mas também no dia a dia, ok? E o que é essa estrutura fundamental, né? A gente tem as considerações iniciais, já nessa próxima página, virando a página aí da sua apostila, desse e-book, a gente tem as considerações iniciais que falam sobre essa sequência lógica, essa regra básica, clara e abrangente. Nós vamos dominar essas regras, ok? Nós não vamos decorar, nós não vamos memorizar, nós não vamos fazer nada disso. A gente vai dominar, ok? Master the basics, we're gonna master it, ok? A gente vai dominar essa sequência lógica que vocês vão ver nesse vídeo. E as exceções que forem surgindo, a gente vai vendo com o tempo, na prática, ok? Bom, seguindo essas páginas, já na unidade 1, a estrutura fundamental da língua inglesa, que é o que eu chamo de tatuagem, né? Ao contrário do que muitos pensam, o inglês é muito mais fácil do que o português, é muito fácil você fazer uma frase em inglês. Inclusive eu falo, se você tiver a oportunidade de aprender inglês ou português, pode escolher inglês, viu gente? Não escolhe português não, que é muito difícil. Enfim, mas a gente está aqui para falar dessa estrutura fundamental da língua inglesa, que é essa tatuagem que eu falo com os meus alunos, né? A gente, no momento, quando a gente vai conversar, a gente vai começar falando o que, gente? O que é a primeira coisa que a gente coloca na nossa frase? Se você já foi meu aluno, você sabe que a primeira coisa que a gente coloca é o sujeito, né? O subject pronoun, ou então o sujeito mesmo, se você quiser falar da forma mais simples. Mas o que significa eu colocar um sujeito na frase? Eu, ela, ele, nós, vocês. O que isso significa? Por que eu estou colocando um sujeito naquela frase? Porque a mensagem que a gente quer passar é que esse cidadão aí, essa pessoa, vai fazer uma ação, ok? É quem ou o que realmente vai fazer a ação, ok? Inclusive nas aulas eu falo que o subject pronoun is who performs the action, ok? Quem executa a ação. Então você sabe que o nosso primeiro fator que vai vir na nossa frase é o subject pronoun, ok? Ou o sujeito, quem executa a ação. Se eu tenho quem executa a ação, obviamente eu também tenho a ação, correto? Se eu tenho a pessoa, aquilo ou quem faz a ação, eu também tenho a ação. Só que ação é o que a gente fala no dia a dia, né? Na verdade, na gramática a gente chama ação de verbo, né? Toda ação é um verbo. Study, estudar, travel, viajar, run, correr, né? Record, gravar, que é o que a gente está fazendo aqui, certo, Gu? Bom, então a ideia é a gente saber que a gente tem um sujeito e a gente tem a ação, né? O sujeito é quem faz a ação e a gente tem então a ação. Só que a gente precisa de alguma coisa para ligar, ok? E o que a gente vai utilizar para conectar, para juntar esse sujeito a essa nossa ação? Numa frase, se eu quero buscar o meu sujeito ela, por exemplo, eu vou pesquisar e vou ver que ela, em inglês, a gente fala she, correto? E depois eu vou pensar na minha ação, estudar. Eu posso ir no dicionário, posso ir no Google Tradutor, que eu sei que vocês adoram o Google Tradutor, mas enfim. Vocês podem ir no dicionário e vão achar lá, estudar, study. Então eu tenho ela, estudar, she, study. Só que o que mais eu preciso saber nessa minha frase, gente? Se você já foi meu aluno, você sabe que a gente vai falar bastante nessa unidade aí, nessa apostila, sobre o verbo auxiliar, que ele vai auxiliar o verbo principal, ok? E como que ele vai auxiliar o verbo principal? Ele vai trazer o tempo dessa ação. Então, em qual momento, em qual tempo que esse sujeito realiza essa ação? Se eu quero falar que ela vai estudar no futuro, eu vou ter a frase she will study, né? Porque o will, vocês já vão ver nos próximos vídeos, ele é utilizado para o futuro. Portanto, voltando à nossa estrutura fundamental da língua inglesa, a gente vai trabalhar com três sentenças básicas, que são as sentenças afirmativas, as sentenças negativas e as sentenças interrogativas. Nessas três sentenças nós temos esses três fatores, que é o sujeito, o verbo auxiliar
e o verbo principal, ou seja, sujeito, quem executa a ação, verbo auxiliar, o tempo verbal, o tense, né? o tempo que aquela ação vai ser executada, e a ação, the action, né? O main verb, que é realmente a ação. Qual que é o verbo que a gente vai utilizar para aquela nossa frase. Se você tem eles nessa ordem, você tem uma frase, uma sentença afirmativa. Então nós temos the subject pronoun, the auxiliary verb, the main verb, ou seja, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Voltando nesse exemplo que a gente acabou de falar, ela vai estudar. She will study. Ok? Eu tenho a frase formada na afirmativa. Só que agora eu quero passar ela para a negativa. Como que eu faço isso? No português, eu vou colocar não logo depois do sujeito, né? Ela não vai estudar. Não cometam esse mesmo erro nas frases negativas em inglês. Vocês conseguem perceber na tatuagem que a gente tem o not sempre depois do verbo auxiliar. É como se o not virasse pra gente e falasse assim, ó, tudo bem, você quer me usar nessa frase sua, porém tem que colocar um verbo auxiliar ali antes. Se esse verbo auxiliar não aparecer, eu não vou entrar na sua frase. Então vocês têm que ajudar o not para você fazer uma frase negativa. E como que a gente faz isso? A gente tem que colocar seguindo essa tatuagem, seguindo essa estrutura fundamental. Então nós temos o nosso subject pronoun, que é she. Nós temos o nosso auxiliar, nesse exemplo que a gente considerou o futuro, que é will. Aí sim eu vou conseguir colocar o not e depois eu coloco o meu verbo principal, study. Então nessa mesma frase, a gente teria she will not study. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo sobre as frases negativas, ok? As sentenças negativas. E na hora de fazer uma sentença interrogativa, a gente não vai mudar a entonação simplesmente fazer essa frase uma sentença interrogativa. A gente tem que fazer a dança das cadeiras, né? Que é justamente passar o verbo auxiliar para frente do sujeito. Então agora a gente não tem mais she will study. A gente vai pegar will e passar ele para frente do she e a gente vai ter will she study. A gente tem o verbo auxiliar primeiro, depois nós temos o sujeito, depois nós temos o verbo principal, ok? É por isso que de vez em quando vocês escutam, né, nos vídeos, músicas, filmes, vocês conseguem escutar aquele do you, né, do you alguma coisa. Esse do é um dos verbos auxiliares que nós vamos falar nesses vídeos que vocês vão conseguir assistir e acompanhar com a gente, ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, assistam esse vídeo novamente e fiquem ligados aí no nosso canal, que vai ter muito mais coisa por vir, ok? Um abraço! Dicas do Didi. Didi! Então, gente, é o seguinte, vocês também podem pausar esse vídeo, vocês podem acelerar o vídeo, vocês podem desacelerar o vídeo. Pode ser que eu esteja falando muito rápido, pode ser que eu esteja falando mais devagar. Então vocês podem fazer tudo isso aí. Além disso, vocês têm o e-book do lado aí para vocês tirarem qualquer dúvida ou conseguirem acompanhar de forma mais prática, ok? Enquanto vocês assistem esse vídeo. Não se esqueça de deixar esses comentários também e dúvidas aqui embaixo, porque a gente vai interagir com vocês, ok? Tudo que vocês quiserem falar, dicas, comentários, dúvidas, perguntas que vocês têm durante o vídeo, podem deixar o comentário aí, eu acho que aqui embaixo, por aqui, né? Em algum lugar assim. Não se esqueçam também de se inscreverem no nosso canal, ok? E ativarem o sininho lá para receber as notificações. Dá um like também para a gente saber que o YouTube está gostando do nosso conteúdo, vocês estão gostando do nosso conteúdo e vocês vão conseguir assistir mais e mais conteúdos nossos. A gente vai estar sempre postando, vocês vão receber a notificação ativando aí esse sininho, né? Fica em algum lugar aí na tela, não sei aonde. Mas, bom, é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de fazer isso tudo aí que a gente vai estar postando mais coisas para vocês no futuro, ok? Valeu!